O trabalho que eles fazem nessa igreja aqui é grandioso, Pai. Eu só venho usar e transformar nossas vidas através dessa palavra que ela irá trazer para nós, em nome de Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a igreja na paz, Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Convido amados a abrir a palavra do Senhor no primeiro livro de Moisés, Gênesis. Nós vamos ler alguns versículos. O primeiro é capítulo 15, versículo 18. Glória a Deus. Palavra do Senhor no livro de Moisés, chamado Gênesis 15, 18. A palavra do Senhor nos diz: naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abraão, dizendo: a tua semente tenho dado a esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Nós vamos lá para o capítulo 17, versículo 15. Agora, por favor. Glória a Deus. 17:15. Amém? A palavra do Senhor nos diz: disse Deus mais a Abraão e a Sarai: tua mulher não chamará mais pelo nome de Sarai, mas será Sara o seu nome, porque eu hei de abençoar e hei de te dar dela um filho, e abençoarei, e será mãe das nações, rei dos povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração: um homem de 100 anos há de nascer um filho? E conceberá Sara na idade de 90 anos? Disse Abraão a Deus: tomara que vive Israel diante do teu rosto. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamará o seu nome de Isaque. E com ele estabelecerá o meu concerto, pois concerto perpétuo para a semente, pois dele. Quanto a Ismael, também te tenho ouvido, e eis que tenho abençoado. E falei frutificá-lo, multiplicarei grandiosamente. 12 príncipes gerará, e dele fará uma grande nação. O meu concerto, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará nesse tempo determinado do ano seguinte. E acabou de falar com ele, e subiu Deus de Abraão. Amém? Pai, essa é a tua palavra, Senhor. Que seja, Senhor, uma semente para o nosso coração nessa manhã. Que o Senhor venha agora, Pai, em nome de Jesus, repreender tudo e qualquer distração, Senhor. Que essa palavra venha como uma espada no nosso coração, através do teu Espírito Santo. Mortifica a minha carne e vivifica meu espírito. Amém? Pode se sentar, amados. Glória a Deus. Aleluia. Ontem, orando, né? Como o Zé falou, o Ismael não pôde estar. Eu orando ao Senhor, falei: Senhor, confirma no meu coração uma palavra. E nessa manhã, a palavra que o Senhor colocou para nós, para mim e para você, é promessa. Qual que é o significado da promessa? Um compromisso, um voto. Taiane, mas eu não entendi muito bem que você falou de Isaac, falou de Ismael, eu fiquei meio confusa. Quem já leu essa passagem, né, conhece a história de Abraão, pai da fé.
o Senhor fez uma promessa na vida dele, que daria um filho que seria o conserto para as nações. Só que infelizmente, como ser humano, como nós, eles tiveram dúvida, ele e a sua esposa Sara. E como nós também, quando a gente recebe uma promessa, a gente duvida e quer sempre dar um jeitinho para acelerar as coisas, né? Infelizmente o ser humano é assim. E nisso, Sara quis dar um jeitinho e pegou a sua concubina, né, a ajudante dela, e colocou ela para deitar com Abraão. Não deveria, né? Porque se Deus já tinha feito a promessa para ela, ela poderia esperar. Mas como ela, nós também somos assim. Nós não esperamos o tempo da promessa de Deus na nossa vida. E nesse jeitinho, a concubina dela teve um filho, Ismael. Só que Deus teve misericórdia, como sempre Ele tem na nossa vida. E Ele se cumpriu a promessa na vida deles, que iria dar um filho de Abraão com Sara. E esse filho foi Isaac, o filho da promessa. E eu te pergunto nessa manhã, será que nós temos esperado a promessa de Deus na nossa vida? Quando eu falo isso para você, eu falo para mim também. Porque é tão difícil a gente esperar as promessas de Deus na nossa vida. Porque o nosso tempo não é o tempo de Deus. O tempo de Deus, ele é maravilhoso, porque ele entrega tudo no momento certo. Só que, amados, às vezes nós atrasamos essa promessa, como Sara fez. Ela tinha promessa, Deus já tinha prometido para ela e para Abraão, mas ela, não, eu sou velha, ela duvidou. E é isso que nós fazemos. Nós duvidamos das promessas de Deus na nossa vida. Daia, mas você não sabe o quanto que eu já esperei pela conversão do meu marido, pela do meu filho, que isso. Amadas e amado, não é no nosso tempo. O Senhor, Ele sabe o momento exato de cumprir as promessas na nossa vida. Mas tem um porém. A promessa depende de nós, do nosso posicionamento com o Senhor. Será que nós temos nos posicionado para receber essa promessa de Deus? Muitas vezes a gente questiona, né? Fala, não, eu sou servo, eu sou dizimista e nada acontece na minha vida. Mas às vezes a promessa está na sua frente. Só que você, eu, como os humanos que nós somos, nós não conseguimos enxergar. E colocamos às vezes a barreira entre nós e a promessa. A promessa está ali para ser entregue. Mas o nosso orgulho, às vezes, a vontade de querer do jeito nosso, atrapalha a promessa de Deus na nossa vida. E foi isso que aconteceu aqui. E se você for caminhando, ler um pouco antes, Deus já tinha falado mais de uma vez com Abraão. Não tinha por que ele duvidar. E Sara riu. Falou, não, eu vou ter filho com 90 anos. E muitas vezes é isso que a gente faz. A gente questiona as circunstâncias da nossa vida. Não, eu vou ter uma casa? Não tenho nem dinheiro para pagar meu aluguel. Amados, não é sobre você, é sobre Deus. E as promessas de Deus que Ele faz para você e para mim, ela não morre. Ela só leva um tempo para concluir. Por causa das minhas dúvidas e das suas. Do nosso jeitinho de querer ajudar. E muitas vezes o Senhor deixa a gente passar esse tempo esperando para nos moldar. Porque se Ele entregar o que a gente quer na hora que a gente quer, a gente não vai valorizar. Eu tenho uma amiga que
nós vamos muito ao monte. E cada ida no monte, o Senhor usa ela para falar comigo. Cada ida no monte, o Senhor me quebra um pouquinho. Se fosse por mim, a promessa que Deus fez na minha vida em 2021, eu já teria jogado fora. Mas Deus usa a vida dela quando eu estou desanimada, para poder me lembrar da promessa que Deus fez, que eu iria ter uma família, que eu iria ter um esposo. É fácil? Não é. Mas para a gente receber as promessas de Deus na nossa vida, nós precisamos honrar o Senhor. A Daiane eu honro. Será que eu honro mesmo? Será que você está sendo um cristão na sua vida? Eu não falo de placa de igreja não, amados. Não é a placa da igreja. É o seu relacionamento com Deus. Será que realmente você está tendo posicionamento, compromisso com o Senhor? Ter compromisso com Deus não é vir nos cultos não, amados. Compromisso com Deus é honrar o nome dEle. Não é só falar o nome dEle, não. É a atitude que mostra. Será que você está sendo um bom marido? Será que você está sendo uma boa esposa? Um bom filho, um bom pai, uma boa mãe? Uma boa amiga? Um bom patrão? É momento da gente pensar. Porque muitas vezes a gente acha que as promessas não acontecem. Ah, Deus está demorando. Não. Deus tem um momento certo. Só que precisa de nós. E como Sara, nós atrasamos a promessa de Deus na nossa vida com jeitinho. Amados, Deus tem prazer de nos abençoar. Ele tem prazer porque Ele é Pai. A palavra do Senhor nos diz: que pai que nega alguma coisa para o seu filho, quanto mais o nosso Pai Celeste. E nós achamos que não, Deus me prometeu há não sei quantos anos atrás e não acontece. Mas será que é só por causa de Deus que não acontece? Ou será que é por causa de mim e de você? Eu e você estavam conversando ali atrás e falando, né, do versículo que ele abriu o culto. Buscar o primeiro reino de Deus. Amados, isso para mim é a chave. Quando a gente começa a colocar Deus em primeiro lugar, as coisas começam a fluir. Ah, não vai ter dificuldade? Vai ter. Porque nesse mundo, Jesus já falou: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Nós não vamos ter problema quando a gente for para a glória. Em nome de Jesus, eu creio que eu e você vai estar lá. Mas enquanto a gente estiver nesse mundo, amados, vai ter problema sim, vai ter dificuldade sim, vai ter choro sim, mas vai ter a alegria. A palavra do Senhor fala que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Que nessa manhã você relembre as promessas que o Senhor te prometeu. Eu não sei, não conheço, mas eu tenho certeza que foi promessas lindas que o Senhor te prometeu. E que você possa entender que como a Sara deu jeitinho, que a gente pare de dar jeitinho. E através dessa promessa aqui, que o Senhor fez para Sara e Abraão, de dar o filho da promessa, tantas coisas aconteceu na vida deles, tantas bênçãos. Só que uma coisa, quando eu estava lendo essa passagem, me chama a atenção também. Teve Ismael, né? Um filho também. Ele não foi o filho da promessa inicial, mas o Senhor teve misericórdia dele. E ali fez a promessa de multiplicar e criar nações através da vida dele. Aí eu te pergunto: Deus pune? Não, Deus não pune. O que nós passamos é consequência dos nossos atos. Mas se você for olhar hoje, em 2024, 2023 teve a guerra lá em Ramá.
Israel, descendência de Isaac. Ramá, descendência de Ismael. Vocês conseguem entender que às vezes o nosso jeitinho, ela vai trazer consequências. Talvez Ismael poderia ter nascido sim, mas talvez de uma forma diferente, que não traria tantas guerras como tem hoje no estado de Israel, por causa de 2 filhos. Um era promessa e o outro foi o jeitinho. Amados, nessa manhã eu quero que você coloque no seu coração que não há jeitinho para você dar, para acelerar nenhuma promessa de Deus na sua vida. O Senhor tem que trabalhar. É difícil esperar, né, Mércia? Como é difícil, como dói esperar as promessas. Mas se for no tempo de Deus e como Deus quer, quando você recebe uma alegria tremenda. O Senhor pediu a Abraão Isaac. Mais para frente nasce Isaac, Abraão fica feliz. E ele começa a esquecer um pouco do Senhor. E isso me chama a atenção por quê? Porque Deus já tinha dado a promessa para Abraão. Ele já tinha recebido o filho dele. Ele não precisava preocupar mais. O filho dele estava ali, a promessa estava ali. Só que ele foi esquecendo. Né? Eu vou fazer uma ilustração para os dias de hoje. Ele foi deixando de ir no culto. Ele foi deixando de participar. De domingo ele queria ir pescar com o filho. Ele foi deixando. E amados, uma coisa eu falo para você com propriedade. Deus prefere tirar da sua vida o que for do que perder você. Ah, Daiane, a sua vida, a sua alma é mais preciosa para o Senhor que qualquer riqueza desse mundo. Se for te dar alguma coisa que vai te afastar de Deus, Ele prefere tirar, independente do que seja. A sua vida para Deus é mais valiosa do que qualquer coisa. E o Senhor não queria perder Abraão. E o que ele fez? Nossa, Daiane, Deus foi muito ruim, pediu ele para matar o filho dele. A palavra do Senhor fala que o Senhor fala: eu quero um sacrifício, eu quero Isaac. Imagina eu e você, a gente não dá a nossa vida por outra pessoa, quanto mais o nosso filho. Alguém da família, imagina, Mércia, você dando seu pai para um povo tudo ignorante, reclamão. Mas ele foi, com o coração doendo, ele subiu ao monte para sacrificar o filho. E muitas vezes, amados, é isso que Deus quer: sacrifício nosso, sacrifício para permanecer na promessa. É difícil? É, mas nós temos que sacrificar. E quando ele subiu ao monte ali com o coração apertado, Isaac pergunta para ele: papai, isso é uma ilustração para os nossos dias. A gente trouxe aqui as madeiras para fazer fogueira, a gente trouxe o punhal, mas cadê a oferta? Você acha que ele ia falar para o filho: é você? Não, meu filho, eu vou matar você. É isso que Deus faz conosco. Você acha que Ele vai falar para nós o processo para a gente poder receber a nossa promessa? Não. Se Ele fosse falar para mim tudo que eu ia passar esses anos para estar aqui hoje, com certeza eu ia falar: não, Deus, eu não quero passar não. Eu não estaria aqui hoje, você não estaria aí. Então Deus faz a gente passar um processo para permanecer ou receber a nossa promessa. E quando ele chega lá para sacrificar o filho dele, Deus viu amor e dedicação no coração dele, honra. O Senhor fala: não, já tem o sacrifício. E lá no canto estava a ovelha.
Por que eu estou falando isso para você nessa manhã? Que nós não deixamos, às vezes, o nosso apego, o nosso egoísmo atrapalhar a promessa de Deus na nossa vida. Que mais uma vez eu vou te falar, se precisar tirar da sua vida para você permanecer com Deus, Ele vai tirar. Deus não vai te perder. Você é precioso e preciosa para o Senhor. E eu falo isso e eu sinto poderosamente o Espírito Santo aqui. Se você está aqui hoje é porque é para você estar aqui. Deus já tinha marcado essa data no coração dele. Ah, Dai, poderia estar cheia a igreja, poderia. Mas a palavra de Deus fala que poucos são escolhidos, muitos são chamados. E nessa manhã, o Senhor te chamou para você relembrar as promessas dele na sua vida e fortalecer você nele. Que se preciso tirar, Ele vai tirar para não te perder. Amém? Se coloque de pé, em nome de Jesus. As promessas de Deus é um ato de amor na nossa vida. Nós não merecemos. Não. Todos os dias que eu me levanto, eu falo: Senhor, obrigada. Obrigada pela menina improvável da roça, do interior. O Senhor teve misericórdia e eu estou aqui. Não sou melhor que ninguém, mas nós estamos aqui pela graça de Deus. Então não atrapalhe as promessas que Deus tem na sua vida. Eu queria te convidar aqui à frente, em nome de Jesus. Flávio, me ajuda, por favor? Eu quero fazer um ato de fé aqui, em nome de Jesus. A Flávia vai ungir vocês enquanto eu oro. Amém? Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por essa palavra. Eu quero te agradecer por esse domingo. Pai, que essa palavra venha em nossos corações para fortificar, para nos lembrar, Senhor, das suas promessas. Eu sei, Senhor, que muitas vezes nós questionamos a tua vontade na nossa vida. Eu sei que a gente pergunta muito: para que, Senhor? Mas que nessa manhã nós perguntamos: por que, Senhor? Não deixe, ó Deus, a nossa carne, o nosso egoísmo atrapalhar a sua promessa na nossa vida. Que nós possamos enxergar aquele monte com o sacrifício já pronto lá em cima. Que nós não possamos sacrificar a nossa promessa. Que o Espírito Santo nos abençoe e nos dê sabedoria. E que nós possamos santificar a nossa vida a Deus. Que nessa manhã o Espírito Santo traga no seu coração aquilo que atrapalha você a ter essa promessa do Senhor. Que a sua vida, que a sua família nessa manhã seja consagrada ao nosso Deus, ao nosso Rei e Salvador Jesus. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Que palavra abençoada, né? Tenho certeza absoluta que o Espírito Santo está aqui. E Ele te usou de uma forma tão tremenda que aquelas coisas que a gente sabe que não é coincidência, são as coisas de Deus, que vai exatamente completar com a palavra que eu vou levar no culto das 10 horas do dia, que fala a respeito da ansiedade. Que a gente não tem que se preocupar com as coisas, não andeis ansioso com coisa alguma. Exatamente isso, porque às vezes a gente fica tão preocupado, às vezes a promessa demora a chegar na vida
da gente, às vezes até por questão mesmo dessa própria ansiedade. Tem tudo a ver com o que a gente está falando. E por falar em promessa, e ele falou também a respeito de aliança. E nessa manhã, neste momento, no momento da ceia, é o momento de nós renovarmos a nossa aliança. Aquela mesma aliança que ele fez com Abraão, com Isaac e com Jacó, ele também renova essa aliança no momento da ceia. A ceia é um momento tão digno, tão divino e tão maravilhoso que na noite que ele ia ser traído, que ele sabia que ele ia morrer, ele fez essa celebração, exortou os apóstolos, mesmo sabendo diante de toda a situação que ele ia falar, igual Adai falou, que ele ainda falou assim: não, neste mundo tereis aflição, tereis bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, no momento onde que ele deveria estar sendo consolado, ele consolou. Né? E neste momento a gente vai iniciar um dos momentos mais sublimes, na minha opinião, do nosso culto, que é o culto da ceia, onde a gente renova a nossa aliança com o Senhor. Está todo mundo preparado para a ceia? Às vezes fala assim: eu não vou porque eu estou em pecado, eu cometi algum delito. Gente, se a gente for esperar o momento correto, se a gente fosse assim, a gente só vai fazer a ceia quando a gente tiver 100%, a gente não ia fazer a ceia nunca. Mas a gente tem que examinar o nosso coração. Examinar o nosso coração exatamente quais são as atitudes que eu estou tendo em relação ao meu caminho na presença de Deus. Então eles nos chamam nesse momento da ceia. Há mais de 2000 anos atrás, nesse mesmo momento, ele reunido com os apóstolos, ele estava fazendo essa celebração exatamente para que ele fosse lembrado todas as vezes. E neste mesmo momento, várias igrejas de todo mundo estão fazendo a mesma coisa que nós, renovando a nossa aliança. Em 1 Coríntios 11, versículo 23 diz: porque recebi do Senhor e também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Vamos abençoar aqui, vamos consagrar os elementos da ceia. Pai, que o Senhor venha consagrar esses nossos elementos e que seja força para o nosso corpo, Pai, e renovação para o nosso coração, em nome de Jesus. Flávio, pode distribuir, por favor? Eu já comentei com vocês aqui, mas não deixe de ser importante relevar que a questão da mesa para os judeus, ele tem um significado muito importante, porque as pessoas só poderiam entrar na casa do judeu se ele conhecesse, e ele só poderia sentar na mesa se ele definitivamente tomasse. E é exatamente isso que Jesus está fazendo conosco neste momento. Ele está nos convidando para sentar à mesa com Ele, para ceiar com Ele. Às vezes, no nosso cotidiano, a gente corre tanto que a gente não tem tempo nem de sentar para a gente almoçar com a nossa família. Um momento, se a gente soubesse o significado espiritual que tem isso, tão importante de sentar à mesa para com as pessoas, é um momento sublime, um momento maravilhoso, um momento de comunhão. É exatamente isso que Jesus está fazendo neste momento. Ele tem uma comunhão conosco. Amém? Levante o seu pão. Porque eu recebi do Senhor, que eu também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Ele foi destroçado, ele foi massacrado. Isaías fala que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele entregou o seu corpo de toda vontade. Ele foi como um cordeiro. Por que ele foi como um cordeiro? Ele foi calado.
Ele tinha poder para descer da cruz? Tinha. Mas ele simplesmente entregou a sua vida por nós. E diante desse momento tão sublime, vamos renovar nossa aliança com ele e comemos o pão que representa esse corpo. Não tem o significado físico, mas o significado espiritual. Que estamos aqui neste momento celebrando a nossa união e a nossa aliança com ele. Comemos todos o pão. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Por semelhantemente modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança. O meu sangue, fazei isso em memória de mim. Olhe para o seu cálice. É um suco integral. Mas preste atenção todas as vezes que você tem tomado ceia. Isso é o símbolo do sangue de Jesus. O sangue dele foi derramado por cada vida, anos pós anos e pós anos, por mim e por você. Que nessa manhã você venha renovar, como José disse, sua aliança com Deus, sendo uma pessoa melhor, sendo mais presente na sua família, sendo mais presente com as pessoas ao seu redor, mostrando Deus para cada uma delas. Faça uma aliança com o Senhor, ore e tomemos juntos em nome de Jesus. Louvado seja o seu nome, Santo.